Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Isso é muito importante para nós, ter a graça de Deus sobre nós. Meu nome é Daniel Ferro, você é bem-vindo e bem-vinda a este canal. Olha, nos últimos anos eu tenho me dedicado a produzir muito conteúdo sobre a palavra de Deus, muitos treinamentos bíblicos, muitas interações, entrevistas com anciães, cooperadores, encarregados, irmãos músicos e todo tipo de irmão, irmãs que tem vindo aqui nesse canal fazer entrevista, gravar podcast, contar os seus relatos, contar aquilo que viveu, aquilo que aconteceu na sua vida. E se para você faz sentido, clica aí no inscrever e se inscreva nesse canal para você continuar recebendo, inclusive, os treinamentos que nós fazemos, muitos deles totalmente gratuito. Tem que deixar aí também, aí tem um sininho, clica aí no sininho para que você possa clicar aí receber todas as notificações para você receber os novos conteúdos. Um abraço, aproveita esse vídeo, aproveita esse podcast, tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. Deus abençoe, fica com Deus. E aí, gente, graça e paz. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, quem está por aí. Deixa eu ver se meu microfone está funcionando, se o vídeo também. Quem estiver por aí, me dá um aviso aqui. Deixa eu ver os comentários. Já tem gente por aqui conosco. Tem gente, já tem bastante gente. Hoje nós vamos conversar com o irmão Elton. O que eu sei é que ele tem 27 anos e é casado. Por enquanto é o que eu sei e eu vou saber um pouco mais junto com vocês. Vou conhecer o nosso irmão. Quem agenda as entrevistas, os podcasts aqui, é a nossa irmã Aline, que trabalha demais aí. A Sueli Freitas chegou por aí, um abraço também. E compartilha, gente. Chega, deixa o seu like, compartilha. Isso é o de praxe para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. E assim ele compartilha com mais pessoas. Nós alcançando mais pessoas. Se o intuito nosso é falar do evangelho, é falar desse Jesus, desse Cristo, então nós vamos alcançar mais pessoas. É a forma de você compartilhar. Eu quero te chamar aqui para a responsabilidade de nos ajudar. Porque, olha só, gente, a gente deixa muitas coisas da vida para estar aqui compartilhando, para estar aqui falando. São pessoas que vêm e expõem a vida, expõem o que aconteceu e acaba, às vezes, até trazendo para si algum desconforto tal, porque o intuito é falar de Cristo, é falar de Jesus, é falar, olha, eu descobri. E as pessoas, quando elas descobrem Jesus, eu não sei da história do Elton aqui, nós vamos conversar com ele, nós vamos saber. Mas normalmente a pessoa ela fica com desejo de compartilhar, de falar com mais pessoas, de expor aquilo. E eu quero te pedir, você que está assistindo, compartilha, manda lá no grupo do WhatsApp, envia pelo Facebook, por onde quer que seja, mas envia lá essa live para nós conversar com mais pessoas, esse é o nosso intuito. E aqui, só resumindo, não tem dono da verdade, aqui somos todos iguais. Somos todos seres humanos, evoluindo, aprendendo e procurando fazer o certo. E esse canal aqui procura isso, tá bom? Então vou chamar o nosso irmão aqui. Vou desbloquear aqui a câmera dele para falar conosco. E a Aline vai monitorando aí. Aline, qualquer coisa você me fala pelo WhatsApp aqui, que eu estou com o meu WhatsApp particular aberto, ok? Irmão Elton, se quiser desbloquear aí o seu microfone, pode deixar ele aberto já, tá bom? Vou abrir aqui o seu som. É um microfoninho lá embaixo, lá, perto da câmera. Dá um toquezinho na... Tá. Aí, pronto. Tá me ouvindo? Bem na hora que você falou aqui, ó, apareceu uma ligação aqui no celular. A ligação, ela bloqueia. Deixa eu É, liberar sua câmera aqui. Pronto, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, meu querido. muito obrigado, meu Um irmão. prazer te Graça e paz a conhecer. Seja todos. bem-vindo. Muito obrigado. Graça e paz a todos os irmãos que estão nos assistindo. É isso aí. Já deu seus cumprimentos aos irmãos que estão aí no YouTube. É, irmãos, agradecemos ao irmão Daniel aí por ter dado essa oportunidade para nós, né? Nosso intuito é ajudar outros irmãos, né? Nossa história não tem tantas histórias assim, tantas obras mirabolantes igual a gente escuta de outros irmãos.
Porém, o nosso intuito é ajudar irmãos que estão em dificuldade. É, a gente sabe que tomar uma decisão disso aí não é fácil, né? Nós passamos por esse processo. Então, ao contar a nossa história, por mais que pode ser uma história mais simples, mas acredito que já pode encorajar outros irmãos, né? Sim, com certeza. Ô Elton, fala pra mim, do que eu sei, né? 27 anos, é isso? Isso mesmo, 27 anos. E tu é casado? Sou casado já há 7 anos, ainda não tenho filhos. Legal. E mora onde? Colombo, que é região metropolitana de Curitiba, a gente está uns 10 minutinhos aqui de Curitiba, bem perto. Curitiba é grande, né? E fala pra É, mim, é, para conhecer você um pouco aqui, você vem de uma família tradicional da congregação, a vida toda esteve lá dentro? sim, bem tradicional, irmão. Para ter uma ideia, os avós da minha avó, né, já eram, já conheceram a CCB, família de origem italiana, né? Então, pegaram o início mesmo lá da instituição e a gente está aí desde então, né? Acredito que já estamos na quinta geração aí de CCB, né? Eita, Então, aquela família bem tradicional, enraizada, com tio ancião, tio cooperador, tio encarregado regional. Então, aquela família bem tradicional, né? Bem enraizada. entendi. Difícil, cara, é difícil. Como assim? Aqui no Brasil, vamos por 100 anos aí de congregação e tal, então nós não vemos tantas famílias tão tradicional de terceira, quarta geração, já é difícil. Quinta geração, então, irmão, é lá de Noé, seus Exatamente. pais já vêm lá da arca, já. Já. Não, os patriarcas da família já pertenciam à CCB. Não, mas é legal falar contigo, saber um pouco da sua história. Como aqui é tudo ao vivo, o seu microfone, se você quiser prender ele um pouquinho em cima da sua blusa, que aí ele não vai ficar raspando aí. Ah, tá, beleza. Eu vou deixar ele segurar um pouco longe aqui. Sim, mas fica tranquilo, fica à vontade. É porque senão ele fica raspando e vai ficar dando. Sim, fica raspando o zíper aqui, aham, mas eu seguro ele um pouco longe aqui, não tem problema, não. Então tá bom. Gente, quem está no YouTube aí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar. E me avisa aí, o microfone do irmão Elton lá está ok? Está beleza? Me avisem aí. Você chegou ou ser ou é músico, alguma coisa desse tipo, ô Elton? Eu fui músico, né? Então, ali desde os 7 anos a gente já estava ingressado na música, aprendendo, né? Então, tô com 27, então faz 20 anos que a gente estava ali no meio da orquestra, né? E aquilo pra gente era um prazer, né? A gente, para quem é músico, adora aquilo, né? Isso Pô, foi uma das demais. coisas que prendia a gente ali, né? Sim. Ontem eu tava falando com um irmão, de onde que aquele irmão é? Ele é de Itatiba, eu tava tendo, não era um coach, era um coach, não era aqui um podcast, né, uma live. E eu tava falando pra ele, ele também tocava baixo, e eu falei pra ele, falei, olha, a única coisa que eu acho que eu sinto falta, que eu gostava muito, era tocar minha tuba. Eu gostava demais. Eu não Exatamente. era ninguém desses que nem o Betinho lá, tem essa galera que toca até com ela de ponta cabeça, sem o, né? Que faz o pom pom pom, né? Eu achava legal, mas eu não. Malemar o que tá no Inário ali, mas eu gostava muito. É algo que tocar na orquestra é muito gostoso. E você toca desde os 7 anos, então faz falta, né, irmão? Faz falta. Embora a gente tá. Daqui a pouquinho a gente vai citar que estamos em uma igreja bíblica, né? E lá eu já iniciei na orquestra junto com eles. Embora é bem diferente, né? A música deles é Sim, muito mais avançada, mas a gente conseguiu suprir essa parte aí em outra igreja, né? Os irmãos sim, sim. aceitaram a gente numa boa lá. Legal. E só para falar, eu tocava clarinete, toco clarinete, né? Eu não falei o instrumento que eu tocava. Clarinete, tá bom. Isso. E se você saiu da congregação, então se você já está em outra igreja, é isso? Isso mesmo. Estamos em uma igreja bíblica, uma igreja batista, né? Que fica próximo aqui. Nessa igreja que a gente frequenta, tem por baixo aí uns 70 ex-CCB. Então, foi graças à indicação desses irmãos que a gente chegou até essa igreja. Tem muita gente saindo mesmo, cara. Eles tentam abafar de todo jeito, mas tem muita gente saindo.
Mas essa, exatamente. vamos falar assim, ó, Elton, se for essa palavra uma desconstrução, como que isso começou a acontecer na sua vida, isso daí? Para você sair, teve que ter um motivo, foi longo esse Claro. caminho? Como é que é isso? Então, meu irmão, para mim, né, tudo começou na pandemia. Acredito que para muitos também, né? O meu pai, ele já tinha, é, assim, um pensamento sobre a CCB que ele era do ministério, né? O meu pai, ele já foi instrutor, já foi da administração. Então, a vida inteira dele, desde quando ele se batizou, ele foi envolvido ali dentro da igreja. Então, ele acabava que via muitos problemas ali, né? Que quem é só um membro comum acaba não vendo. E ele passou por diversos problemas com perseguição, aconteceu de alguns problemas que ele nem pôde se defender, né? Trataram a causa dele sem a presença, então, se nem fora da igreja, né? Você vai num juízo hoje, tá ali as duas partes, né? Para se defender, uma atacando e outra se defendendo. E com ele foi totalmente ao contrário. Foi lá os acusadores e ele não estava lá para se defender, mas enfim. E acabou que a gente sempre via esses problemas acontecendo com o pai, e ele sempre triste, chateado, até que chegou um ponto que ele não queria congregar mais naquela comum onde ele estava, né? Aí eu chamei ele para fazer comum junto comigo, porque eu não era da mesma comum que ele. Depois que eu casei, eu fui morar em outra cidade, outros bairros, né? Acabou que eu não fazia comum junto com ele. E nesse intervalo de tempo veio a pandemia, né? Um pouco tempo depois que ele mudou de comum, veio a pandemia, fechou as igrejas, e eu acredito que por misericórdia de Deus, começou a aparecer para gente vídeos como o do seu canal, de outros irmãos aí, né? Que estão no YouTube, e começou a fazer sentido para gente aquilo, né? O que os irmãos falavam sobre a graça, sobre batismo, né? E a gente começou a analisar as escrituras, né? Primeiramente o pai começou a mandar os vídeos, né? Ele até era uma preocupação em como que ele ia falar isso para mim. Ele até falava: olha, você não está preparado para poder escutar o que eu tenho a te dizer, né? E Entendi. Você nisso a tem gente mais começou a irmãos, Elton? pesquisar. Filho único. Filho único, beleza, entendi. Filho único, exato. E nisso a gente começou, quando a gente começou a falar a mesma língua, eu e ele, a gente começou a pesquisar junto, né? Analisar as escrituras junto, e aquilo começou a fazer um certo sentido pra Deixa eu te gente. perguntar, Elton, que eu vou fazendo aqui um paralelo com você, para que eu possa ir entendendo. Começou pelos vídeos, pelos YouTubers que vem falando sobre isso, Exato. mas o primeiro contato tem uma certa repulsa ou não? Você teve uma certa antipatia a isso? Tive, irmão, tive. Os primeiros vídeos, há algum tempo atrás, ainda antes desse processo, eu tinha visto aqueles vídeos do pastor Caio Fábio, né? Em que ele detona a CCB. E aquilo, rapaz, eu ficava bravo com aquele homem, eu xingava aquele homem, eu odiava ele, Maldiçoava ele. eu amaldiçoava ele, rapaz, eu ficava muito brabo. E passou-se os tempos, os anos, aí de novo comecei a ver vídeos igual o de vocês, né? Dos irmãos aí que saíram da CCB, e aquilo também eu não gostava. Eu falava, esses caboclos estão por fora, né? Esses camaradas aí tão endiabrados. E só que de um certo tempo começou a fazer sentido, né? A gente começou a ligar os pontinhos e eu acredito que por um mover do Espírito Santo, né, que vai quebrantando o nosso coração e vai implantando o evangelho, né? Embora ainda não temos muito conhecimento, mas o pouco que temos já foi o suficiente para não permanecer lá dentro, né? E querer buscar cada vez mais. Entendi. Aí seu pai, ele começou a te enviar vídeo, vocês começaram a trocar uma ideia até chegar na mesma frequência ali, na mesma linguagem. E falou: bom, então já que pode ser que realmente haja alguma coisa de errado, vamos começar a buscar, vamos começar a ler. Foi mais ou menos isso? Vamos começar a buscar outros Exatamente. vídeos. Exatamente, foi isso.
Na verdade, meu pai, ele já estava um pouco mais avançado, mais desgarrado do que eu, né? Ele falava umas coisas que eu não concordava. Eu até falava, "Ih, meu pai tá meio fora da casinha." Ainda eu estava querendo defender a instituição, né? Sim. Mas aí depois, logo mais foi passando esse processo e foi exatamente isso. A gente pensou, não, precisamos realmente buscar algo melhor para a gente, né? Aí a gente começou em busca de outras igrejas, né? Ainda a gente não estava se aprofundando tanto na Bíblia, né? Pela falta de prática de ler a Bíblia. Então a gente começou a ir atrás de outras igrejas. Nós conhecemos até a igreja do Itamar, né? A Assembleia Cristã. Itamar Nós tivemos Coutinho. conhecido isso, teve aí com você esses dias, né? Nós congregamos em São José dos Pinhais, ele tem uma igreja, quer dizer, no Uberaba tem uma igreja, uma Assembleia Cristã, fomos lá. Conhecemos o irmão Nego também, que estava aí junto com ele, né? Um abraço, irmão Nego, que está assistindo a Sim, gente. sim. O São Caro servo de Deus nos tratou muito bem, fomos bem recebidos, né? Irmãos totalmente com a mente aberta. E conhecemos mais igrejas também aqui em Curitiba, até chegar na Igreja Batista. Mas, para montar uma ideia, a primeira vez que nós fomos na Assembleia Cristã, lá do irmão Robson, né? A gente nem falou que era da CCB, assim, de início, com medo, rapaz, sabe, de aquilo se espalhar e o pessoal da CCB saber que a gente estava indo em outra igreja, sabe? Aquele medo de todo mundo ficar sabendo. Parece que era um pecado você ir em outra igreja, né? Nós passamos muito aqui, para você continuar, mas nós passamos muito aqui quando começou o Jandira. Quando o Ministério Jandira começou, então, eu acho, não sei se foi 2015, sei lá. Só sei que muito antes da pandemia. Acho Então, que foi 2012, quem se eu não me engano. 2012, né? Pois é. Parece que E foi. quem ia lá, Elton, era assim, era uma parada que, rapaz, parecia, se você fosse em uma boate, era tranquilo, sabe? Talvez você ficaria um pouco apreensivo, mas se você fosse na Jandira, cara, tipo assim, tem um irmão, pra você ter noção aí, pra você ver como é que eu já estava no ministério. E tem um irmão, muito amigo meu, que ele foi pra lá e acabou sendo levantado como cooperador. E o que que acontece? No dia da apresentação dele, eu falei, não, eu tenho que ir lá. Mas amigo mesmo, assim, de 20 anos. Eu falei, não, eu vou. Rapaz, eu vou falar pra você. Parece que eu estava entrando num prostíbulo. Não pela igreja, entenda. Eu tô dizendo dentro de mim. Parecia que eu Uhum, estava fazendo algo tão errado. Que loucura que é implantado dentro da cabeça do povo. Também, se vai em outra igreja, você tem que exatamente. levantar e pedir perdão, né, irmão? Você tem que pedir perdão para não tomar Exato. ceia. Mas se você vai beber cachaça, tá tudo certo. Não precisa, né? Então, isso que você tá falando aí de. Até veio dois irmãos que tá falando com eles. Eu acho que são eles que são aí perto de você, eu acho. Mandar um abraço para eles, pro Adriano e pro Juliano, que devem estar assistindo ou vão assistir. Um abraço para eles também. Mas quando você foi então nessa igreja e você viu essa questão aí, você chegou lá, é o mesmo sistema litúrgico da congregação? Assembleia Cristã? É, isso é bem parecido, né? Muda poucas coisas, mas eles têm lá o momento do louvo, do coral, né? É alguma coisa bem um pouco diferente assim, mas lembra Sim. bastante a liturgia do culto da CCB, lembra bastante. Quanto a isso, eu não teria problema nenhum, né? A gente estava em busca mesmo de escutar uma palavra de vida, né? A fim de escutar o evangelho realmente. E a partir dali começamos a busca, né, de outras igrejas. A gente conheceu uma comunidade aqui em Curitiba, a ABA, né? Uma igreja boa também. Eles pregam também o evangelho, mas o sistema deles para a gente não serviu. Lá tem bateria, né? Para um CCB ver uma bateria na igreja, rapaz, aquilo era um cúmulo, né? A última coisa que eu quero é escutar bateria na igreja, isso aí não faz parte de Deus, não. Mas graças a Deus já estamos libertos disso, né? E aí conversando com diversos irmãos, porque quando a gente está nesse meio que tá para sair da CCB, a gente começa a conhecer diversos irmãos que saíram, né?
Aí, conversando com algum desses irmãos que saíram, alguns já eram conhecidos meus que eu não conheci, que eu não sabia que eles tinham saído, falaram pra gente dessa igreja ali a Igreja Batista do Calvário, né? Que fica aqui em Piais, também é próximo. E a gente foi conhecer lá e a gente foi muito bem recebido, escutamos uma pregação totalmente cristocêntrica, né? E aquilo mexeu demais com a gente, rapaz. A gente decidiu, antes de a gente tomar a decisão de ir para lá, a gente ainda procurou mais algumas igrejas, mas não conseguimos encontrar. Não que não tenha, mas nós não conhecemos nenhuma outra igreja bíblica aqui em Curitiba, é muito grande, né? E a gente tomou a decisão de fazer parte da membresia daquela igreja lá. E estamos muito contentes, meu irmão. Lá tem Deixa eu perguntar, ô sido. Elton, mas e como que foi aí com a tua mãe e a tua esposa? Então, a mãe, até nem citei ela, mas ela estava. Desculpa o linguajar, mas ela estava na mesma vibe que eu e meu pai, né? A gente estava na Ah, mesma entendi. sintonia. Até ela que deu pressão no meu pai. Ela falou bem assim para ele, falou, olha, eu não vou mais receber, você se decida. Eu não consigo mais congregar lá. Então, tome a sua decisão. Aí acabou forçando meu pai um pouco também para ele sair, né? E a minha esposa, eu até eu vou falar que é um erro meu de não estar compartilhando isso com ela ao fundo, né? Ela sabia ali superficialmente. Então, quando eu comecei a compartilhar com ela os erros ali, as heresias, né? Ela entendeu, tanto é que ela congregou, ela foi em um culto em uma outra comum e, por incrível que pareça, o cooperador ele pregou somente Cristo e não ficou lá pregando bênção material. E ela voltou para casa é, assim, muito contente com aquilo que ela tinha escutado. Ela falou: Nossa, a primeira vez que eu escuto uma palavra dessa dentro da igreja. Aí eu falei para ela: Mas não se engane, né? Isso não é sempre. E se esse irmão continuar pregando dessa maneira, a gente sabe que ele vai ser cortado, né? De repente Verdade. Deus já está abrindo o entendimento dele. E aí ela conseguiu enxergar os erros das heresias, né? E ela não consegue congregar mais na CCB, não vai. Eu até falei para ela, falei, olha, se você não quiser ir comigo na Batista, não tem problema, mas você não pode ficar sem ir em alguma igreja, né? E ela vai de vez em quando comigo na Batista, mas ainda o Espírito Santo não moveu ainda o coração. A gente sabe que quando o Espírito Santo entra de verdade, é uma transformação total, né? Mas ainda ela está caminhando, é um processo difícil, né? Como eu te disse, ela também foi nascida e criada na CCB, então aquelas raízes é difícil de ser arrancadas, né? É somente pelo Espírito Santo mesmo. Sim, é o que eu acredito de todo o meu coração, que é só pelo Espírito Santo que consegue, e é um processo. Uns demoram mais, outros conseguem um pouco mais, né? Mas a religião não é nada fácil, né, cara? No planeta inteiro, não é só congregação, é qualquer religião. Qualquer religião, a pessoa cria muitas crenças e aquilo que te arremete a pensar na vida eterna, que você pode estar errando e que vai comprometer aquilo que você vai viver depois da morte, enfim, é um peso muito grande. E você disse aí das gerações da sua família, pessoas do ministério e tal, até esse momento, como é que tá esse convívio seu com essas pessoas da sua família que estão na congregação, Elton? Então, essas pessoas, esses irmãos do ministério ainda não sabem, né? Acredito que agora vão saber, Eu acho que hoje, até a parte da mas tarde, eles. eles já vão estar sabendo. Exatamente. Então, eles ainda não sabem. E os meus avós, eles já sabem, a gente contou para eles, né? Não aceitam, né? Claro, mas a gente está empurrando com a barriga, né? Não tivemos nenhum debate ainda com eles, mas eu quero sim poder falar desse evangelho e falar pelo menos os motivos que a gente saiu, né? Porque a gente não falou o motivo que a gente saiu até hoje, né? Para os nossos familiares. Simplesmente eles sabem que a gente saiu, mas os motivos ainda não. Não tivemos oportunidade de falar, né? Mas eu quero Sim. sim estar contando para eles.
mas a gente percebe assim uma indiferença no olhar, não só da família, mas de amigos, né? Os nossos amigos aqui da igreja olham com aquele olhar de superioridade, né? De que é aquele olhar de dó, como se eles estivessem certo e a gente completamente errado, né? E a gente já tem sofrido essa discriminação, né? A gente sente na pele já isso. Sim. E você que nasceu, cresceu lá, tem 27 anos, eh, deve ter estudado também, como qualquer jovem. O que que te chamou mais atenção, assim, Elton, para você deixar da congregação? Sabendo que nós estamos falando aqui para quase 200 pessoas aqui instantâneo, mas que muitas pessoas vão assistir isso depois. E que ao primeiro momento eles vêm e eles têm repulsa. A maioria depois fala para mim, pô, Daniel, eu te odiava, eu não conseguia ouvir tua voz, cara. Mas depois eu fui ouvindo. Então, assim, a minha intenção não é afrontá-los, nem criticá-los, nem. Mas é expor a verdade. E a verdade, ela tem que libertar, porque a Bíblia diz isso, que a verdade liberta, né? Então, o que que Uhum. começou a mexer no seu coração, que vem assim, de tradição, para você olhar e começou, tipo assim, cara, realmente isso daqui não dá. Aí foi pros cultos, o que que começou a mudar o seu coração aí, ô Elton? Então, o que começou a pegar é quando a gente começou. Eu li aquela parte que fala que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que mandou seu único filho para morrer por nós, né? E aquilo cravou, meu irmão, cravou no meu coração, porque você pensa só, no tamanho do amor desse Deus que mandou seu único filho para morrer por nós. Então, se esse Deus tem tanto amor conosco, como que ele não vai ter amor com aquele pobre coitado que é jogado fora da igreja por pouca coisa, que a gente sabe que acontece, né? Às vezes um jovem vai lá, acaba adiantando o casamento, e esses tipos de pessoas são jogados fora. Então, como é que esse Deus amou esse mundo e joga fora esse tipo de pessoas, né? Então, isso começou a entrar dentro do meu coração, principalmente a parte do amor, do julgamento, né? E começou a cravejar, meu irmão, o olhar de soberania. Eu olhava para as pessoas de outras igrejas, até próprias essas pessoas que tinha acontecido esse problema que eu falei, eu olhava com um olhar de superioridade, me achava melhor, né? E a partir do momento que o evangelho foi entrando na minha vida, eu passei a olhar de igual para igual e às vezes até eu me achando pior, me achando inferior a essas pessoas, porque eu preciso reconhecer o quão pequeno eu sou e o quão inútil eu sou, né? E que minhas obras não há nada que eu faça que eu possa me salvar, que possa ajudar a me salvar. Então, primeiramente, a primeira transformação assim foi do amor, né? Esse todo esse rancor e esse ar de ser superior, do orgulho, do ego foi arrancando de mim, sabe? Aí depois a gente vai para os costumes, né? Em relação ao véu, em relação ao ósculo santo, tudo isso daí foi desconstruindo, porque no começo a gente queria achar uma igreja que só dava com ósculo. Então a Procurou uma gente que estava saudasse com o nessa, ósculo. exato, a gente estava nessa ainda. Aí tudo isso daí foi desconstruindo, né? E graças a Deus hoje eu posso falar que eu tô bem liberto. Ainda tem algumas coisas que ainda pegam, mas quando alguma coisa ainda quer ir contra o nosso pensamento atual, a gente vai para a Bíblia, né? A gente vai para a Bíblia e vê, não, tá certo. O Evangelho não tem nada disso que eu tô pensando. É enraizado, né, irmão? Não é fácil, né? Não adianta a pessoa sair e acreditar que, não, eu tô liberto da religiosidade. Nós vamos caminhar com isso até o resto da vida, irmão. Isso daí você Exatamente. pode guardar no seu coração. Nós vamos lutar contra isso o resto da vida. Porque o país também foi doutrinado assim. Quem começou a evangelizar esse país foram os jesuítas, né? Então, já foi Uhum. doutrinado, a Igreja Católica e as vertentes todas que o legalismo, as coisas são mais importantes do que pessoas, os modos são mais importantes do que aquilo que a Bíblia diz para nós. Então, isso nós vamos tirando aos poucos, né? Hoje chegar uma pessoa, outro dia eu estava conversando com um pastor, todo tatuado, rosto tatuado, tal, muito.
não é fácil você olhar e você está congregando, cultuando. Então, com o tempo, você vai acostumando e você vai vendo que pessoas amáveis, que seres humanos cheios de Uhum. luz e de um amor. Então, assim, mas eu entendo as pessoas que não conseguem, sabe? Você fala de alguma coisa assim e elas não conseguem assimilar bem. Fala, não, mas não tem como. Não tem como. Como que vai. Alguém vai pregar uma palavra sem estar de terno e gravata, um exemplo? Como que você encara isso hoje? Ou como que você encarava, É, né? hoje em dia tá mais tranquilo, né? Mas se eu visse alguém pregando barbudo, eu já falei, eu não quero esse camarada pra mim, não. Tanto é que hoje eu tô um pouco, eu até fiz a barba, mas eu uso barba hoje, né? Eu acho que é a primeira coisa que os irmãos da CCB fazem quando saem é deixar a barba crescer, né? Pois é. Eu tinha vontade de tocar barbudo, mas nunca me deixaram, né? Mas Mas essa era uma das coisas que a gente não gostava, a barba, né? A gente refutava. entendi. E você levava assim, ô Elton, também que um longo tempo da sua vida que a salvação estava na congregação? Com certeza, meu irmão. A gente foi doutrinado dessa maneira, né? Que lá somente lá estava a graça de Deus. Não era nem lá somente, lá é a graça, né? Lá É. é a graça de Deus. Eu até, em algum período aí da minha vida, eu namorei uma pessoa que era da Assembleia de Deus, né? Eu até falo tranquilo que minha esposa não tem problema com isso, mas eu namorei essa pessoa por 2 anos e quando eu comecei a namorar ela, tocava nos cultos de jovens, ainda não era batizado na CCB, e quando eu comecei a namorar ela, o cooperador de jovens não veio nem conversar comigo, foi direto conversar com o pai, né? Falou, olha, eu acho bom o Elton não tocar mais no culto de jovem porque tá namorando uma estranha fé e não vai ser bom isso daí, né? E isso o pai veio me falar. E aquilo me machucou um pouco, porque eu falei, poxa, mas que valor que eu tenho? A pessoa não vem nem conversar comigo, né? Vai conversar direto com meu pai. E aquilo me fez tomar uma decisão de realmente sair fora da igreja, né? Da CCB. E eu acabei frequentando a Assembleia junto com ela ali por um período de 2 anos. Acabei até me batizando lá, né? Mas sem ter conhecimento algum, né? Foi um batismo para poder agradar a pessoa que eu estava. Não conhecia Cristo, não foi um batismo cristocêntrico, né? Então não teve validade também. Tanto é que quando esse relacionamento acabou, eu nunca mais botei o pé dentro da Assembleia, né? Então eu nunca fui de lá, né? E também nunca conhecia Cristo. Por mais que lá eles ainda falam mais de Cristo, né? Mas eu não conheci Cristo lá, não conheci o Evangelho lá. Sempre na cabeça que um dia eu vou voltar para a CCB, porque a CCB é a graça de Deus. E acabou esse relacionamento, e eu, na minha cabeça, eu falei, agora eu quero aproveitar a vida, né? E continuei aí mais uns 2, 3 anos fora da igreja. E até teve um dia que eu fui no ensaio regional, uma reunião de mocidade na parte da tarde. E naquele dia eu tive aquela emoção de falar, não, realmente eu preciso me batizar e voltar para a CCB. E assim eu fiz. No próximo batismo eu fui aqui na Central, no portão, né? E me batizei com 19 anos. Aí com ali alguns dias, alguns meses já conheci a minha esposa e ela ainda não era batizada também. E daí eu sempre falava, e essa mulher precisa batizar, pai, para nós poder casar. Aí ela se batizou também há alguns meses e a gente casou. Com 10 meses de namoro, a gente casou. E aí seguiu a vida dentro da Seguimos a congregação, ela vida, também, família tradicional de lá, pelo que você disse, né? família tradicional, exatamente. O pai dela também já tinha ajudado a atender a obra lá na Bahia, né? O pai dela é de origem baiana. Então, a família bem tradicional, a avó dela também, tudo aqui de Curitiba, mas tudo dentro da CCB também. E a gente seguiu aí por 7 anos aquela vida pacata dentro da CCB, buscando palavra, para tudo, né? Qualquer coisa que ia fazer, buscava palavra. E aquele casamento de CCB sem Bíblia, né?
Eu falo que é um casamento muito ruim, um casamento que não tem Jesus, né? Um tratando o outro mal, sem sabedoria da parte dos dois, né? E até que chegou esse ano, ano passado da pandemia, e o evangelho chegou até nós, graças a Deus, Olha que bênção. Glórias a Deus por isso mesmo. E através da internet. através da internet. Ô, essa pandemia fez Aí, coisa, hein, irmão. rapaz, essa pandemia foi libertadora, né? Aí um dos pontos também, voltando, que fez a gente repensar esse Deus confuso, né? Que a instituição segue. Você veja bem, não, nunca pôde ter televisão dentro de casa, né? Era sempre julgado. Aí veio a pandemia, os cultos online, né? Aí, poxa vida, como que não pode ter televisão? Agora tem culto online. Esse Deus é bem confuso, né? Ele revela e desrevela as coisas. É uma coisa complicada isso, né? Deus manda e daqui a pouco aquilo que era Deus já manda mudar novamente, né? Exatamente. Daí isso foi uma das coisas que começou a juntar, né? Esse Deus confuso. Aí até, um dos últimos cultos que a gente participou, né? O irmão pegou a Bíblia e, e falou: Ó, irmão, Deus hoje está te dando esterco. E jogou a Bíblia em nós assim, né? Esse aqui é o esterco. Rapaz, aquilo Eita, lá, o pai ficou horrorizado. Rapaz, o camarada tava pegando a Bíblia e jogando esterco em nós. olha que loucura. Exatamente. Tudo contribuiu, né, meu irmão? Tudo contribuiu para a gente realmente sair fora, né? E depois que você começou a conhecer um pouco mais de Bíblia, todos nós acreditamos nesse processo, então você em algum momento começou a ler mais, buscar mais, entender mais e continuou indo para a congregação. E como que eram os cultos dentro da congregação? Porque é uma das coisas que eu falo, irmão, mas eu vou ficar por aqui mesmo, tal. E eu digo, irmão, fique onde se sentir bem, onde quiser. Agora, precisa medir se está no gabarito da Bíblia, né? E quando você congregava, Elton, e você já conhecendo mais de Bíblia, tal, as pregações, o que, que você sentia quando você tinha? Porque eu acredito que é um confronto, irmão. Eu acredito que é um conflito quando você entra na congregação e fala, não sei se aconteceu isso com você, mas com vários acontece assim. Eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou ir lendo a Bíblia em casa, mas eu vou ficar por aqui e tal. Aí a pessoa vai, ela recebe uma pregação, e aí isso vai confrontando. Não sei se com você aconteceu algo parecido também. Ou como que foi? É, o que aconteceu foi exatamente isso. A gente começou a analisar as escrituras, né? E via que algo não batia, como diz, algo de errado não tá certo, né? Sim. E, rapaz, eu comecei a escutar as pregações e aquilo para mim, não, eu não queria mais escutar aquilo. Deus vai te dar, a vitória é tua, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Eu não queria mais escutar, eu queria escutar o evangelho, né? Mas ainda assim eu estava resistindo em sair de lá, né? Falar, não, isso aí deve ser o homem, é um homem despreparado. Realmente, graças a Deus está aqui, né? Eu vou buscar mais, eu vou congregar em lugares famosos aí, onde o pessoal, a gente sente mais, né? Hoje eu sei que era uma pura emoção, né? Mas no começo eu tive esse combate de não querer sair por pensar que era o homem ali que estava falando coisas erradas, né? Aí até assistindo outros irmãos falando em live aí, a gente começou a perceber que todo mundo falava com uma língua só, os mesmos problemas, né? Aí eu falava, não, então isso não é um problema aqui da minha congregação local, né? E de todas que eu já congreguei. Isso é um problema geral, né? Então acontece isso daí no mundo inteiro. Isso foi que ajudou a gente a tomar a decisão, né? Mas no começo, sim, confrontava e a gente percebia que tinha algo de errado, mas a gente, como disse, queria reformar aquele negócio, né? É, tem muitos assim, né? E como Lutero tentou reformar a Igreja Católica, muitos querem reformar também a Igreja Congregação. Mas o sistema é bruto, irmão. Ninguém para na frente do sistema. Não tem ancião, não tem ninguém. Para na frente do sistema, ele atropela, joga fora e acabou. E é assim que funciona. Né? Os irmãos precisam começar. Quem nos assiste precisa começar a entender isso. Ninguém vai mudar a congregação, irmão. Ninguém consegue mudar um sistema que já vem de cento e tantos anos, né?
Mas isso daí começou a te confrontar. Você consegue listar alguns pontos assim que realmente te chateavam lá dentro que você saiu? Assim, olha, eu saí por isso, isso, isso. Você consegue listar alguns pontos ou não? Sim, o primeiro ponto, irmão, foi em relação à barba, né? Eu queria deixar a barba e os homens não queriam deixar eu tocar barbudo, né? E eu falava, até perguntei pro encarregado um dia, falou, irmão, quando que eles vão deixar nós tocar barbudo? Ele falou, ah, bem difícil, né? Eu falei, porque não tem nada na Bíblia, irmão. A Bíblia não me fala nada sobre isso. E a gente escuta lá no púlpito, é pregado contra, né? Até eu fui chamado de ímpio por familiares, né? Fui chamado de ímpio por ter deixado a barba. Então você veja só, uma barba, irmão, se comparado a um ímpio, né? Então foi o primeiro ponto que começou a me confrontar isso daí, né? Como que alguém pode pregar contra isso? E isso é uma coisa simples, né? Pregar contra isso e dizendo que a Bíblia não dá nenhum respaldo para isso, né? Isso começou a me confrontar. Aí quando eu li em Efésios, né? 2 de Efésios, versículo 8 que fala sobre a graça, né? Por favor. Pela fé sois salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aquilo me confrontou muito, irmão. Como que eu escutei a vida inteira, né? Que eu preciso me esforçar pela salvação, se quando eu vou para a Bíblia fala que basta eu apenas crer em Cristo como o meu único e suficiente Salvador, que eu já tenho a salvação. Claro que não é um caminho estreito, né? Muitos confundem e falam, né? A gente escutou já, que falam que a gente está procurando uma libertinagem, e é totalmente ao contrário, né? O Nossa, caminho com totalmente. Cristo, ele é estreito, ele é difícil. Até em Pedro fala que é difícil para um justo se salvar, né? E é realmente isso. Mas custou para mim entender isso, né? Isso me confrontou, mas aí eu comecei a buscar mais vídeos, explicações, até que isso entrou na minha mente, no meu coração, e a gente percebeu e falou, não, realmente, não dá mais. Eu tentei conversar com o cooperador da Comum, né? Um dia que vieram em casa, tentei conversar com eles, mas não teve conversa. Eles não debateram comigo, tá? Momento algum não debateram, mas o pessoal eles só defendem a instituição, né? Não defendem o evangelho e nem Cristo, só defendem a instituição. Aí, mediante a isso, foi que ajudou mesmo para a gente tomar essa decisão e realmente sair, né? Mas meses? Faz uns 3 meses, irmão, que a gente saiu. Que eu não congrego mais lá na CCB, já fazia 1 mês e meio que eu não ia mais. Não, eu não conseguia mais congregar, né? Depois de tudo isso que me confrontou, eu não conseguia mais escutar a palavra que vinha lá do púlpito, né? Eu ia para a igreja e voltava decepcionado. E eu não falei para ninguém, mas o meu pensamento, eu falei, eu não vou congregar mais, eu não quero mais. Aí já comecei a deixar a barba crescer também, foi aí que me chamaram de ímpio, né? E daí eu falei, não quero mais, não adianta. Aí quando me chamaram de ímpio, eu falei, realmente, falta amor para esse povo. Pois é. E dessas coisas, Welto, fala pra mim, você, hoje, o seu pensamento sobre batismo salva, não salva, a pessoa só precisa crer em Cristo, a salvação se perde, não se perde, como que hoje você se posiciona quanto a isso? Eu sei que é tudo muito recente, né? Mas o que que você Uhum. pensa dessas questões, assim, o que que você tem formado de pensamento? Batismo não salva, né, irmão? Batismo, ele é apenas uma aliança que nós fazemos com Cristo, né? É uma confissão de fé pública. Então, se eu crio em Cristo, conheci o verdadeiro evangelho, eu preciso sim passar pelo batismo, para poder fazer esse pacto, essa aliança com Cristo. Mas o que foi pregado para a gente a vida inteira, que batismo tem poder de perdoar pecado, isso aí é uma heresia tremenda, né? Então, se fosse assim, Cristo não precisaria ter morrido por nós na cruz, uma vez que ele morreu e pagou por nossos pecados, né? Então, o batismo ali, para mim, é uma simbologia de fé e aliança e de arrependimento, né? De todos os nossos pecados. Não significa que ali está sendo sepultados os meus pecados. Negativo. Sim.
Meus Um pecados foram exemplo. sepultados na Nessa água cruz. vai ficar os teus pecados. Nessa água. Que loucura. Não, não, não Não, ficou existe na isso. cruz de Cristo. Não, ficou na cruz, irmão. Ficou com o nosso Criador, né? Já foi consumado tudo ali. Qual outra pergunta que eu tinha feito? Era o batismo e o que mais? Salvação, questão do cristão fazer algo para Ah, somar na tá. sua salvação e perder ou não, É, né? Aquela questão assim, ô Elton. Jesus me salva, mas eu preciso fazer isso, isso, isso e isso para manter minha salvação. Não, Jesus me é, salva, mas se eu errar, eu estou condenado ao inferno. E o erro normalmente é só o pecado sexual. Essas coisas, como que você tem encaixado isso hoje? exatamente. Para mim, a salvação não se perde, né? Uma vez salvo, permanecerei salvo até o fim. Eu acredito que aquele que, vamos colocar uma aspas, né? Que perde a salvação nunca foi salvo, né? Então esse nunca foi eleito, nunca conheceu verdadeiramente Cristo, porque aquele que conhece dificilmente sai, né? Eu falo que é impossível para quem conhece Cristo deixar de seguir Cristo, não tem como. É um amor, é uma dádiva tremenda, é muito forte, irmão. A gente começa a falar assim, chega a arder dentro do peito, é uma coisa gostosa, né? Então, em relação a fazer algo para se salvar, é impossível, né, irmão? A nossa natureza, ela sempre pende a fazer coisas erradas. Então, se depender das minhas obras para me salvar, eu tô dentro do inferno. Pois Não tem é, como. e Não tem eu não como. queria confessar isso, mas eu estarei lá junto contigo. Porque se depender Exatamente. das obras, se depender da minha pessoa para eu conservar minha salvação, eu nunca nem tive. Não posso nem falar que eu vou perder porque eu Não, nunca nem tive. Minha salvação está nas mãos de exatamente. Cristo, né? Já estávamos condenados, né? Pois é. Pois é, eu fico feliz, fico feliz. Esse processo seu durou o quê? Um ano e meio de busca de conhecimento? É mais ou menos isso, irmão. Até o começo da pandemia aí foi mais ou menos isso. E o que abriu um pouco a nossa mente, assim, no começo, assim, da pandemia, dos cultos online, foi que as pregações, é, eu tive a impressão que estavam realmente voltadas para Cristo, né? Não tinha tanto esse julgamento. E isso foi gostoso de ouvir. Só que daí logo em seguida, eu não sei o que aconteceu, voltou ao que era antes. Acabou tudo Sim. aquilo, aquela pregação cristocêntrica, né, e voltou ao que era antes. Eu não sei se aquilo era só superficial, mas para mim valeu. Eu comecei a conhecer o evangelho ali. Entendi. E para nós caminhar aqui, vou falar para os irmãos que estão aqui nos assistindo. Quem não compartilhou, compartilha. Quem não deixou seu like, deixa o joinha aí para ajudar o nosso trabalho. E se você tem é, alguma pergunta, faça aí. Nosso irmão Elton, para mim eu tô aqui todo dia quase, né? Então faça aí suas perguntas aí para nós poder ir finalizando. E hoje, você ainda é muito novo, né? Não tem nem 30 anos. Tem algum projeto, algum sonho no seu coração concernente aí, referente ao Evangelho, à palavra, a Cristo? Tem algo que você pensa assim em fazer? Algum desejo? Sim, irmão, até por isso o objetivo dessa live, né? Eu quis gravar, eu quis contar a minha história, expor a nossa vida, para encorajar pessoas. A gente sabe que lá dentro tem pessoas que estão sofrendo pela família, não tomam a decisão por causa da família, por causa de amigos, e encorajar pessoas, a gente sabe que não é fácil, como já foi citado aqui, é muito enraizado, né? Então esse firmamento aí é difícil, e a gente quer ajudar pessoas. Eu tenho esse pensamento, eu entendo esse chamado de ajudar pessoas, encorajá-las. Eu tô tomando fazendo algumas coisas. Eu queria falar mais sobre o evangelho, mas a gente se torna chato, né? Até para os nossos amigos. Então, o que que eu decidi fazer? Eu vou começar a postar nos status do WhatsApp, é, passagens bíblicas, confrontando, né, as pessoas, mostrando essa verdade e atiçando a curiosidade das pessoas. E isso, por enquanto, deu certo. Teve uma, teve uma conhecida minha, até não vou falar nomes e tal,
Mas ela viu uma dessas postagens, respondeu, falou que concordava, e a gente entrou nesse assunto e comecei a falar do evangelho para ela. Ela já veio até aqui em casa, nós conversamos do evangelho e ela ficou bastante preocupada, sabe? E isso mexeu demais com ela. Ela falou: Olha, tô bem preocupado. Depois que eu escutei tudo isso, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou analisar. Então eu percebo que eu tô pelo caminho certo, né? Muitos eu sei que só visualizam ali, não dão moral, mas eu sei que Vai muitos cutucando, não, né? mas alguns vai cutucando, exatamente. E eu fiquei muito feliz por essa pessoa ter me respondido e ter vindo até minha casa para me ouvir, né? Ela até falou no áudio para mim: Olha, eu quero conhecer mais esse evangelho que você está falando. Eu falei: Não, então vem até mim que a gente vai conversar, né? E graças a Deus, eu espero dar mais frutos, né? Contribuir mais ainda para o reino, né? E fazer o que Cristo mandou a gente realmente fazer, é o id, né? Id anunciar, né? É, Isso que a gente faz é o mínimo, não chega nem a ser o mínimo do que ele fez por nós na cruz, né? Sim, sim. É, me parece, é muito, muito idêntico os irmãos que saem da congregação. Eu já tenho falado algumas vezes, sai com uma brasa no coração muito forte. É por isso que é bom, irmão. É bom ficar no Egito uns anos, porque quando sai de lá, irmão, é exatamente isso. Quem viveu a vida inteira em uma igreja bíblica, tá aí, irmão. Às vezes pecando aí. Ah, não, porque eu sou salvo e não preciso fazer nada. Tá nem aí. Sabe? Casal de jovens que tem relação. Ah, não, não sei o quê, entende? Não sabe dar valor nisso, né? Sempre teve lá pastores, homens de Deus, pregando a palavra, pregando Cristo, e às vezes. Então, quem sai do Egito sai com a sede, irmão. Que eu vou falar pra você. Só quer. Eu percebo isso, porque Deus, ô Elton, Deus ele tem promessas a Bíblia inteira. A palavra é profética, ok? Nós podemos aqui não concordar em alguns pontos, mas eu acredito que nós concordamos no principal que é Cristo. Agora, a Bíblia Exato. inteira, ela é profética, existe profecia, mas se você pegar uma pessoa que sai da congregação, você falar, meu irmão, hoje Deus vai te dar aqui uma carreta bitrem cheia de ouro. Eu tenho tido experiência assim. Dessas pessoas fala, viu? Fica com o ouro e com a carreta. Me fala desse Cristo para mim. Me fala, você tem algo de Jesus para falar para mim? Mesmo que seja uma correção, mesmo que seja um confrontamento para me ver o quão pequeno eu sou. Então essas pessoas elas saem assim da congregação e eu fico olhando que tudo, como a palavra diz, todas as coisas somam para o bem daqueles que amam a Deus, irmão. Então passar pelo Egito soma muito, porque hoje você sai e ao invés só de você querer viver sua vida e ter seus projetos, que faz parte, mas você também quer falar da palavra, incendiar corações, falar desse Cristo, falar do amor que tem na palavra. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso e eu espero que você continue aí até morrer aí, que nós, né? Não você, que nós possamos continuar falando do evangelho, falando sobre a palavra. E você tem estudado a Bíblia? Você tem se dedicado na leitura? Como é que tá? Sim, temos estudado. A igreja onde nós estamos indo, eles têm estudo bíblico, né? Então, 2 vezes por semana nós temos o discipulado e isso tem sido maravilhoso, né? A gente passou a conhecer mais as escrituras, passagens que antes a gente escutava e que não faziam sentido, né? Hoje fazem total sentido. A gente passa a entender mais a história para poder entender o contexto das passagens, né? Então tem sido maravilhoso, irmão. A gente está se aprofundando bastante nos estudos. Ô Elton, dá uma dica aqui para nós do canal, para o pessoal que está acompanhando, está no processo para sair da CCB e está passando pelo que você passou. Você tem alguns pontos que você pode compartilhar com esses irmãos sobre, olha, penso eu, como eu disse que nós não temos verdade absoluta, mas penso eu que os pontos que devem ser observados em uma igreja, você tem alguma coisa assim de relance que você possa falar? Olha, eu procurei uma igreja que tivesse isso, isso, isso. Alguns pontos para você pensar em uma igreja bíblica? Sim. É, Quando a gente decidiu ficar ali na igreja onde estamos, a gente já estava mais liberto assim dos costumes, né? Então, em relação ao ver mulheres ali com cabelo cortado, com brinco, com calça, a gente estava bem liberto já com isso.
Então, isso a gente não estava nem olhando. O que a gente procurava mesmo era uma igreja que pregasse Cristo, né? Pregasse Cristo e falasse do Evangelho, não ficava pregando heresias, não ficava prometendo bênçãos materiais, como você disse, né? Se alguém chegasse para mim, tchau, toma carreta de ouro, não, não quero, fale de Cristo para mim, eu quero escutar sobre o Evangelho. Então, foi isso que a gente procurou. E chegando lá, a gente viu isso, né? A primeira pregação que a gente escutou, meu Deus, aquilo foi tremendo. Foi só sobre Cristo, falando desse amor, e até confrontou, né? Porque eu penso assim que a pregação, ela precisa nos confrontar. Quando ela não confronta e quando ela não mexe com você ali de forma negativa, se tá tudo bem, algo tá errado, né? Então, a pregação ela precisa mostrar para você que tem alguma coisa errada com você. Então, isso, todas as pregações que a gente tem escutado tem confrontado a gente e tem feito a gente avançar cada dia mais no reino. Mas o ponto para quem está pensando isso aí e não quer ficar desigrejado, eu também não vou contra e não falo contra quem não quer ir para a igreja, que sai da CCB e não quer ir para igreja nenhuma, porque a gente sabe que quando a gente perde a fé na instituição que a gente estava, a gente perde a fé em todo o sistema religioso, né? Então a gente não quer saber de nada, nada. Nós passamos por esse processo. A gente não queria saber de ir para igreja nenhuma. Vamos servir a Deus dentro de casa, só lendo a Bíblia, né? Mas isso é um processo. A gente foi conhecendo, conversando com outros irmãos, a gente foi desmistificando isso, né? Embora eu não condeno ninguém que faça tal coisa. Mas o ponto para quem quer sair e ir para outra igreja, procurar uma igreja que não está apegada em costumes, né, porque isso são heresias, e procurar uma igreja que pregue Cristo, tá? Que fale de Cristo, que fale dele crucificado na cruz, fale desse amor, fale desses pecados que ele já pagou por nós, e não procure igrejas que prometam bênçãos, essas coisas, né? Porque isso daí a gente já saiu de um lugar onde era pregado isso e não nunca edificou a gente, né? Sim. São os pontos, né, irmão? É a pregação sobre Cristo, né? Penso eu que, às vezes, falando assim, Elton, às vezes os irmãos acham que é pregação só quando fala pregação de Cristo, é só os quatro evangelhos, né? Mas pregação de Cristo tem de Gênesis a Apocalipse, né, irmão? Exatamente. Nós não tínhamos esse conhecimento, né? Quando a gente vai para as escrituras, de Gênesis a Apocalipse apontam para uma só pessoa, Cristo, né? Tudo é ele. Tudo é ele, exatamente. Então, é maravilhoso isso. Quando a gente conhece, daí as pessoas que ainda não compreenderam falam, tá, mas na minha igreja fala de Cristo, né? Não, não fala de Cristo. Não Quando fala. você escuta o que realmente é Cristo e é Evangelho, é uma coisa inexplicável, né, meu irmão? Não dá para explicar o que a gente sente, né? Esse ardor no peito, no coração, é maravilhoso, né? É a mesma coisa, Elton, se eu fazer um exercício aqui para você contigo bem objetivo. É a mesma coisa. A pregação das igrejas. O que que é uma igreja bíblica? Vamos pensar assim, ó. Um exercício. Vamos pegar uma pessoa aí. Vamos pegar o presidente dos Estados Unidos, o Biden. Vamos pensar nele. Você tem como falar dele para mim hoje? Como que é a vida dele pessoal? Como que são os gostos dele pessoal? Como que ele é como pessoa? Você tem como me falar isso hoje com clareza? Não, Por que não? não conhecemos, né? Não sabemos, nunca nem É, vi pessoalmente. ponto. Eu acho que uma igreja bíblica fica assim, ó. Como que vai falar de alguém que eles não conhecem? Como que vai se Exatamente. falar de Jesus, o Cristo de Deus, pessoas que não conhecem quem ele é? Só se pode falar de uma igreja bíblica, só se pode falar do Cristo quem conhece, irmão. Então, quando vai em uma igreja, como que vai buscar de uma instituição que não conhece Jesus, eles estão pregando o que eles conhecem. Você não tem como falar do presidente dos Estados Unidos porque você não conhece, cara. Você não conviveu com ele. E o que você falar será ilusão, ou de achismo, ou suposições que você vai pensar, que você vai achar. Agora, se eu te falar,
da tua esposa. Se eu te perguntar do teu pai, você vai falar, cara, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Não fale assim porque ele não gosta. Ele gosta se você. Não adianta você ir por esse caminho que ele não gosta, por quê? Você tem um relacionamento com ele. Então, eu acho que fica assim, para clarear para os irmãos como que procura uma igreja bíblica. Uma igreja que conheça de Cristo. Porque tem pessoas, Elton, que eles ficam desesperados pensando, nossa, mas como que eu vou achar essa igreja? Onde tem essa igreja? Bom, essa igreja está em todo lugar, né? Só precisa saber como que mede isso, né? Exatamente. Eu até, se você me permite, eu deixo uma dica para os irmãos aqui de Curitiba e região, né? A Igreja Batista do Calvário fica em Pinhais. Até se os irmãos quiserem entrar em contato, você entre em contato com você, você pode passar meu número, né? A gente está disposto a ajudar. Mas essa igreja onde a gente frequenta, uma igreja muito bíblica, e lá por baixo, como eu falei, deve ter aí uns 70 aí CCB, né? Então já dá para entender que realmente ali está sendo alimentado aquelas pessoas, né? Os irmãos dessa igreja, antes de chegar ao CCB, eles estavam tudo de boa, tinha ali poucos membros, né? Agora a igreja lotou de CCB e eles estão precisando mudar a forma deles de evangelizar, porque eles precisam agora desconstruir os costumes das pessoas para poder entrar com o evangelho, né? Até, a gente até estava em conversa com o pastor essa semana em um discipulado online, e eu falei, pastor, a gente está dando muito trabalho para você, agora você vai ter que estudar mais para poder evangelizar o SCB. Irmão, 70 CCB não é pouco não, hein? É bastante, hein? É bastante, irmão, é bastante, tem muito lá. Ah, que E bom que todos Cristo falam com a está... mesma língua, o porquê saíram, né? Falta de evangelho. Essa pandemia foi... Eu sei e respeito todos que tiveram as suas, né, suas perdas, as suas percas, né? Os lutos, mas por esse lado do evangelho espiritual foi uma bênção para a vida de Sim. muitas e muitas igrejas, né? Ô, Elton, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para me fazer para você, senão nós vamos caminhando por fim, já quero te agradecer. Deixa eu ver se Uhum. tem alguma pergunta aqui. Joseane. eh, o pessoal aqui no chat aqui conversam pra dedéu, meu Deus do céu. É uns evangelizando os outros, uns. Ah, Deixa eu ver se tem eu alguma também fico, pergunta aqui. eu também fico evangelizando os outros pelo chat das lives. Ficava. É uns criticando, outros perguntando, é um rolo danado. Deixa eu ver se tem alguma É, pergunta. Bom, o povo só tá proseando, então é porque ficou tudo muito claro. Não que ficou bom. nenhuma dúvida. Isso é maravilhoso. Elton, manda um abraço pro teu pai, pra tua família. Esse canal aqui está de portas abertas. Obrigado. Você nos encontrou, falou com a Aline lá, ela organizou isso. Obrigado, Aline, pelo trabalho. Uhum. E nós aqui estamos para compartilhar isso, a sua história, a sua verdade. Olha, não saí porque fui expulso da congregação, não saí porque eu pequei entre termos e fui jogado para Não, fora e tô revoltado aqui. forma alguma. São pessoas que estão se convertendo a Cristo, ao senhorio de Cristo. Uma última pergunta aqui para mim, deixar você descansar, mas fala para mim, e sobre o batismo? O que você pensa? O seu batismo, você já era batizado? Até um ponto, né?
um irmão que é cooperador ainda na CCB, é muito amigo nosso, ele perguntou para mim, falou, Elton, tá, mas e quando você se batizou, foi Deus que te chamou? Eu falei, não foi, irmão. Não posso falar que Deus me chamou porque eu não conhecia o Evangelho, não conhecia Cristo. Então não posso falar que Deus me chamou. Como eu vou falar que eu criei alguma coisa que eu não conhecia? É o que você falou do presidente, né? Ou a gente falar que conhece, se a gente não conhece. Então, eu penso, ainda não tive oportunidade, mas a hora que tiver um batismo ali, né, na igreja onde eu estou, eu pretendo sim me rebatizar, agora crendo em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Legal. Uau, que bom. Uma pergunta do irmão aqui que fez um superchat. Agradecer ao José Lucas pelo seu superchat, sua contribuição ao canal. E ele pergunta assim: irmão Elton, como foi para sua esposa aceitar? Então, a minha esposa, ela aceitou numa boa, ela nunca questionou, embora ela ainda não tenha, o Espírito Santo ainda não tenha agido completamente no seu coração, mas só dela conseguir enxergar os erros que tem lá dentro, eu acredito que sim, já é um mover do Espírito Santo, né? Porque quando há pessoas que, mesmo você mostrando ali para ela, ela não consegue enxergar, tá claro na frente, ela não enxerga, né? Então ela sim, ela enxergou os erros, ela nunca me questionou nada. Ela, a única coisa que ela perguntou falou: "Você tem certeza?" Eu falei: "Tenho certeza." E eu expliquei para ela, né? Falei um pouco sobre Cristo para ela. Ela concordou, entendeu numa boa. Tanto é que ela frequenta, não vai sempre, mas de vez em quando ela vai na Igreja Batista ali junto com a gente. E ela gosta, alguma coisa ela critica, né? Normal, isso é normal do ser humano, né? Mas ela entendeu numa boa e me acompanha tudo tranquilo também. Graças a Deus eu não tive problema com minha esposa, igual eu vejo muitos irmãos falam que tiveram esse atrito dentro de casa. Eu, graças a Deus, não tive. Tem um irmão perguntando se você comunicou o ministério a sua saída da CCB. É, antes de eu tomar a decisão de sair, fazia já um mês e pouco que eu não congregava, né? E vieram um dia na minha casa o cooperador jovem e o carregado, e um outro irmão músico. E vieram na minha casa, a gente tocou alguns hinos e perguntaram por que eu não estava congregando, né? Só que na época, irmão, eu estava muito cru ainda, assim, no evangelho, né? Eu sabia ali dos erros, mas eu estava sem aquele conhecimento firme, sem firmeza, para poder falar do evangelho, né? Então eu expliquei mais ou menos ali por cima para eles o porquê que eu estava saindo e falei para eles, ó, irmãos, eu tô devendo uma resposta concreta para vocês. E agora essa semana, aí dali em diante não congreguei mais, né? Aí agora essa semana eu listei alguns pontos bíblicos do que eu discordo da CCB e mandei para o meu cooperador e para o cooperador de jovens, né? Eles acabaram não me respondendo, nem escutaram meus áudios, né? Acredito que também não vão escutar, mas eu respondi, passei todas as passagens, expliquei em áudio para eles, tudo certinho, mas não houve assim um comunicado com carta, igual eu vejo muito irmão fazer carta de renúncia, né? Não precisei fazer isso porque eles vieram até minha casa, né? Eu comuniquei pessoalmente. Entendi. Pois eu vou até falar para você mandar esses pontos todos para a Aline. Fala, Aline, manda para mim os pontos que o irmão listou lá. Eu quero ter esses Aham, vou pontos aqui. Os passar. irmãos pediram, eu já encaminho já para ele. Já tá pronto já. Sim, vou passar sim. Bom, eu vou colocar na sua câmera aqui. Você deixa uma mensagem para os irmãos de agradecimento aos irmãos que estão no canal nos assistindo aí, que vão assistir. E fale o que você sentir no coração. Eu vou deixar a sua câmera aqui, tá? Então tá Continuo bom. contigo aqui te ouvindo. Então tá. Irmãos que estão assistindo, agradeço por ter permanecido aí até o final conosco. Agradeço pela atenção aos irmãos que perguntaram. E você, irmão, que está pensando nisso aí, o Espírito Santo já te confrontou. A gente sabe que é um processo difícil e doloroso, mas pense em Cristo, irmãos. Pense no sacrifício de Cristo por nós
e a própria palavra diz que nós temos que deixar pai e mãe, né, para seguir a Cristo. Foi isso que me deu essa certeza disso aí. Então, pense nisso, irmãos. Ore bastante a Deus, busque mais conhecimento, busque as Escrituras. Isso vai ajudar os irmãos a tomar essa decisão e a se desgarrar, dessa raiz que muitas das vezes acaba, trazendo mal para a gente, é, trazendo depressão para as pessoas. A gente sabe, eu tive exemplo, minha mãe estava ficando depressiva já. Então, busque conhecimento, analise as escrituras e sair da CCB é um ótimo primeiro passo, é um grande passo. É isso aí. Eu acho que é o primeiro, um dos mais importantes, né? Exatamente. E ressaltando aqui, só para nós fechar, que quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, por ter ouvido tanto que era praticamente um pecado estudar, muitas pessoas ficam mal por começar a estudar a Bíblia, parece que estão pecando, parece que isso é praticamente demoníaco, né? Tem que lutar contra isso, e eu acho que só através da palavra, todas essas mudanças, né? Mas, ô Elton, mais uma vez, Exatamente. cara, obrigado. Obrigado. Mais uma vez, estou à disposição. Tem outros irmãos Eu que pedindo agradeço, aqui, meu então irmão. você manda os seus relatos lá para a Aline, que eu vou pôr à disposição desses irmãos o seu relatório aí dos Não, pontos, tá beleza. bom? Eu vou passar lá para ela, sim. Tá bom. Elton, um abraço, cara. Tamo junto. Que Deus nos Deus abençoe, que que nós abençoe possamos pela seguir oportunidade. nesse mesmo propósito. Então tá bom, meu irmão. Deus que abençoe pela oportunidade. Agradeço. Fica com Deus. Um abraço. Amém. E aí, gente, agradecer vocês que estiveram aqui comigo até agora. Deixa eu colocar aqui a minha câmera certinho para vocês. Pronto. Agradecer vocês que estão aí, ficaram constantemente com a gente aí, passaram mais de 1.000 pessoas, 200 e tantas pessoas aí constantemente. Um dia à tarde, com certeza é porque tem sede do evangelho, sede de aprender, sede de saber, né, como estar mais próximo de Cristo, e tudo isso é computado para todos nós. Agradeço você de todo o meu coração, de você ter emprestado o seu tempo para que nós possamos aqui falar do evangelho de Cristo, da mudança da vida que as pessoas tiveram. E entenda, isso está acontecendo nesse país, fora desse país, em todos os lugares. Cristo está voltando, acredito fielmente nisso, e ele está realmente buscando todos aqueles que são dele, onde estiver, debaixo de qual crença que estejam, mas Cristo está indo buscar. Eu tenho certeza, se você está nessa live, Cristo também está querendo alcançar o teu coração. Não é uma placa de igreja, não é uma doutrina, não é, é somente a pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. Deixa aí seu comentário, compartilha. Você que faz parte do clube de treinamento, sexta-feira nós temos treinamento, e deixa aí seu comentário aí para ajudar o canal. Um abraço para vocês. Obrigado por estar comigo até agora.